Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos aqui juntos semanalmente nesse encontro através da internet para falarmos sobre Bíblia, arqueologia, história. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês de um assunto um pouco mais psicológico, sobre as relações tóxicas e o que a Bíblia tem a dizer a esse respeito. Algumas dicas bíblicas, alguns conselhos, advertências, sugestões e até pérolas de sabedoria para nos ajudarem a sobreviver a uma relação tóxica e sermos o mínimo contaminados por ela. Eu digo o mínimo porque é muito difícil você passar ileso nessa vida sem sofrer um pouco com o erro, com a maldade, com a desgraça. Infelizmente é assim. Por mais que você seja um motorista cuidadoso, que siga as leis de trânsito, isto não impede que você um dia sofra um acidente causado por um outro motorista que está embriagado ou dirigindo com imprudência. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, tá certo? Se gostar do conteúdo, deixa o seu like, ative o sininho de notificações e também deixa o seu comentário aqui, ele é muito bem-vindo nesse canal. E também convido para que você faça parte dos 21.500 alunos que semanalmente estudam a Bíblia Sagrada comigo. Ah, você não sabia? Eu tenho o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que já está com 21.500 alunos, você pode ser o próximo e deve ser o próximo, e toda semana, às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos um estudo inédito da Bíblia Sagrada. Você quer saber mais detalhes? Então vou deixar aqui no descritor desse vídeo um link, tá bom? Para que você possa entrar, saber detalhes, como se matricular nesse curso, e de quebra, você estará ajudando a construir o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Que tal? Posso esperar você na próxima aula? E quem está me assistindo aqui, que já é aluno do curso, deixa o seu depoimento também aqui, se o conteúdo está valendo a pena, se você está gostando das aulas, se elas estão trazendo enriquecimento teológico para você e cultura bíblica também. Continuando aqui o nosso assunto de hoje, sobre essa questão das relações tóxicas, eu me lembro que há muito tempo atrás, na época da Guerra Fria, aquela ameaça entre Estados Unidos e União Soviética de eclodir uma guerra nuclear que traria o fim da humanidade, ameaça essa que voltou recentemente com os últimos movimentos militares de alguns países, e você sabe do que eu estou falando. Nessa época da Guerra Fria, havia muito medo que os países usassem ou a bomba atômica ou a bomba de nêutrons. Qual a semelhança e a diferença entre as duas? A semelhança é que ambas têm um poder de destruição muito grande. Você sabe, a bomba atômica, por exemplo, destruiu, pulverizou Nagasaki e Hiroshima quase que em segundos. Muita gente tinha medo daquele cogumelo gigante que se formaria, aquela explosão que sairia destruindo tudo. Essa é a bomba mais comum, aquela bomba atômica. O outro tipo de bomba também atômica, mas que tem um efeito um pouco diferente, é a bomba de nêutrons. Ela consegue matar tantas ou mais pessoas do que a bomba atômica convencional, ela mata, só que com uma diferença, ela não destrói um prédio sequer. Se durante a explosão, vamos dizer assim, de uma bomba de nêutrons, houver explosão até é uma palavra que tem que ser explicada, porque ela não causa aquele cogumelo gigante, não, é diferente. Se tiver durante o momento que ela é detonada, uma caixa de papelão solta na rua assim, não acontece nada nem com essa caixa de papelão. Nenhum edifício, nenhuma casa, nenhum casebre, nenhum tijolo sequer será arrancado de uma parede, mas ela sai destruindo toda a forma de vida que você possa imaginar, vida animal e vida vegetal. E o ser humano também, é claro, é morto nisso aí. A diferença entre as duas, então, é que uma causa uma destruição facilmente visível nas estruturas. A outra não, a estrutura fica intacta. Então, a maneira até covarde de um exército destruir uma civilização e depois pegar tudo que sobrou dela. Assim também são alguns tipos de relações tóxicas nas quais nós, infelizmente, acabamos entrando por ironia da vida. Existe aquela violência física, que a pessoa bate na outra, deixa hematomas, e por mais hediondo que seja o crime da violência física, isso é óbvio para todo mundo, essa violência, num aspecto, ela é
menos grave do que o outro tipo de violência, que é a violência verbal. Eu digo por quê que é menos grave. As duas são hediondas, são crimes hediondos, mas por que é menos grave? Porque a violência física, você vai numa perícia, você faz um exame de corpo de delito e você pode comprovar, olha, ele deixou hematomas aqui no meu braço, ele me machucou, ele me feriu com uma faca, ele tentou contra a minha vida, atentou contra a minha vida, melhor dizendo. Agora, quando a violência é verbal, psicológica, não tem corpo de delito que comprove isso. Embora você possa fazer um laudo psicológico e mostrar como a pessoa, em virtude daquela relação, ficou fragilizada, ainda que você tente argumentar assim por um laudo psiquiátrico, psicológico, enfim, é uma coisa mais difícil de mensurar, porque violência verbal deixa marcas na alma, na vida da pessoa, nos sentimentos, não deixa necessariamente marcas no corpo, como nós imaginamos. É lógico que eu estou usando as categorias alma e corpo aqui apenas numa linguagem platônica, embora biblicamente eu acredite que o homem seja uma alma vivente, não que ele tenha uma alma presa dentro do corpo dele, mas isso é assunto para um outro vídeo, só para pontuar aqui a linguagem que eu estou usando. O fato é que a violência física se assemelha à bomba atômica comum, aquela que dá o cogumelo gigante ali e sai pulverizando tudo. A violência verbal, psicológica, emocional, ela se assemelha à bomba de nêutrons. Ela acaba com a vida da pessoa, mas a estrutura está intacta. Bom, como eu posso lidar com isso? Que conselhos a Bíblia me apresenta para me posicionar diante de uma situação tóxica que envolva a mim ou ao meu semelhante? Em primeiro lugar, já que eu falei dessa questão de violência com as palavras, eu me lembro aqui de Provérbios, capítulo 18, versículo 1 em diante. Lembrando que há muitas passagens da Bíblia que mencionam a sabedoria que devemos ter nas relações práticas que nós temos no dia a dia. Há muitas passagens da Bíblia. Eu vou ler apenas algumas aqui por amostragem, tá bem? Provérbios capítulo 18. O solitário busca no seu próprio interesse, busca o seu próprio interesse, olha que interessante. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. São pessoas que eles querem agradar tanto a si mesmos, que eles se tornam infelizes de tanto querer ser felizes, porque eles se esquecem que a felicidade é uma via de mão dupla, uma relação entre mim e o meu semelhante. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Você já pensou, já parou para observar como algumas pessoas, elas são tão mesquinhas que elas sapateiam em cima da outra, parecendo até que são gigantes, mas na verdade elas se sentem um zero à esquerda. Há muitas pessoas que maculam a honra do outro, acabam com a vida do outro, praticam bullying, mas é porque ele mesmo se sente um nada. Então a maneira que ele tem de driblar um pouquinho essa dor de se sentir um nada é pejorando o outro, é machucando o outro, porque fazendo assim, ele acaba talvez diminuindo a própria noção de invalidez que ele tem acerca de si mesmo. Continua o texto da Bíblia. Com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha. As pessoas se esquecem que aqui na Terra você não ganha muita coisa praticando mal. E pode até ganhar, pode até ser que alguém pratique a vida toda coisas ruins e acabe morrendo com todo o dinheiro que ele roubou no banco, com toda a opressão que ele causou. Mas nisso aqui eu coloco duas observações. Em primeiro lugar, quando essa pessoa deita a cabeça no travesseiro, o inconsciente mostra que ela não é feliz. Ela não é feliz. Por isso que muitos, mesmo tendo tudo, não têm nada. Se consomem em drogas, vícios, sempre procurando algo que talvez ele já até aparentemente tenha. Ele já tem riqueza, ele tem beleza, ele tem fama, ele tem saúde, ele tem família, mas ele não tem paz. Não tem paz. E a segunda observação que eu queria fazer, análoga a essa, é que muitas pessoas se esquecem que você pode até se dar bem nessa vida, mas você não escapará do juízo de Deus. E a Bíblia fala que o que nós fizermos aos pequeninos, a Deus nós estamos fazendo. Bom,
Vamos ver algumas orientações práticas da Bíblia nesse sentido. E você percebeu que eu já estou conduzindo o tema aqui em dois direcionamentos. Quando você é a vítima, mas quando você também é o opressor. Isso é importante dizer, que muitas vezes quando falamos em relações tóxicas, a gente sempre imagina como nós, as vítimas da relação tóxica, se esquecendo que muitas vezes eu posso ser a fonte de uma relação tóxica para alguém. Vamos lá. Tiago capítulo 3 é um texto muito interessante. Tiago capítulo 3, versículos 13 em diante. Depois você pode anotar essas passagens na sua Bíblia e lê-las com calma, refletindo, orando, pedindo sabedoria a Deus. Esse texto aqui fala inclusive da sabedoria que vem do alto. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante uma boa conduta. Às vezes, o meu comportamento é um argumento muito mais forte do que minhas palavras. Mas há pessoas que, ao invés de mostrarem com o comportamento quem elas são, preferem fazer um discurso de autoelogio, um discurso sobre si mesmo, um panegírico. E não é bem por aí. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem disto. Nem mintam contra a verdade. Essa expressão, nem mintam contra a verdade, tem dois sentidos aqui. Não pratiquem a mentira, não sejam pessoas que sempre praticam o perjúrio, a falsidade, o falso testemunho, tem esse sentido no texto, mas existe um outro sentido psicológico aqui, olha. Se você tem em seu coração amargura, sentimento de rivalidade, não se glorie nisso, nem mintam contra a verdade. O que é mentir? Fingir que você não tem aquilo. Há muitas pessoas que pensam que elas sempre são as vítimas. O mundo todo está errado, quem está certo são elas. Sempre elas estão certas. E você quer fazer um exercício psicológico simples para perceber se uma pessoa é realmente alguém que tem um senso de quem ela é, incluindo os seus erros, ou se ela tem apenas uma atitude, digamos assim, politicamente correta? É simples. Faça uma pergunta para uma pessoa: você tem defeitos? Normalmente a tendência da pessoa, inclusive nós mesmos, é responder sim, eu tenho muitos defeitos. Se ele for cristão, ele ainda vai colocar um tom piedoso na voz, dizendo: se não fosse a misericórdia de Deus, eu não sei como é que eu entraria no céu de tantos defeitos que eu tenho. Muito bem, parabéns. Você admite que você é uma pessoa pobre, cega, pecadora, nua, como diz Apocalipse, né? Então faça uma pergunta em seguida. Dê-me uma lista de 3 defeitos que você tem. Você vai ver que a mesma pessoa que segundos antes se proclamou o mais pecador de todos, o menor de todos os santos, parafraseando Paulo, ele vai titubear um pouquinho em dar essa lista. Mas, se ele é tão defeituoso como ele afirmou, por que ele não dá a lista logo? E depois de titubear em dar a lista, ele vai apresentar alguma coisa mais ou menos assim. Eu falo 3 defeitos que eu tenho. Eu tenho muitos, mas já que você pediu 3, vou dar 3. Eu sou uma pessoa muito franca. Eu sou uma pessoa muito franca. O que eu tenho para falar, eu falo na cara. Não olho tempo nem lugar. Isso acaba trazendo consequências, porque o que eu tenho para falar, eu falo mesmo. E eu também sou muito trabalhador. Eu sou workaholic. Eu trabalho mais do que devo. Eu trabalho demais. Eu trabalho até me esgotar. E um outro defeito que eu tenho é que acaba me entregando muito às pessoas e elas abusam de mim. Interessante, dificilmente nós encontraremos alguém que numa conversa como esta, que não seja de terapia, é claro, estou falando de uma conversa assim, solta, dificilmente ela vai dizer, não, meus 3 defeitos, meus 3 defeitos, o primeiro é que eu sou muito fofoqueiro, eu falo mal da vida das pessoas direto, o meu segundo defeito é que eu sou viciado em pornografia, ninguém sabe disso, e o meu terceiro defeito é que eu roubo no meu emprego, eu cometo pequenos furtos. Ninguém vai falar isso. Ou seja, a segunda resposta politicamente correta, meu defeito é ser trabalhador demais e ser muito honesto, que isto nem sempre é um defeito, é um exagero de uma virtude errado, mas não é necessariamente um defeito. A pessoa está apenas de maneira inconsciente refutando a primeira fala dela, que na primeira fala ela disse que é totalmente imperfeita, mas na segunda ela coloca virtudes sobre si mesma. Ela mascara quem ela realmente é. Ou seja, ela está se protegendo.
Ela não está falando a verdade para si mesma e para os demais. Então, quando você se sente vítima de uma situação, procure ver se você também não está alimentando amargura no seu coração, mas a gente usa eufemismos, às vezes, para demarcar os nossos sentimentos. Às vezes, se temos ódio, gente, não odeio, eu estou assim com um sentimento. Eu lembro, no passado, o pessoal falando, não, eu tenho um sentimento, uma irmã que sempre falava, ela tinha ódio do marido, ódio de todo mundo. Falava assim, você tem ódio, irmã? Não, eu tenho um sentimento. Que sentimento? Não é? Você tem ódio mesmo, às vezes você está com rancor, amargura, e você só vai vencer isso o dia que você parar de mentir para si mesmo e admitir que você tem aquilo ali. Parar de mentir para si mesmo e parar de se glorificar naquilo, gloriar naquilo. Tem gente que se gloria do rancor que ele sente. Você já percebeu como algumas pessoas são viciadas em sempre contar a sua própria história numa autobiografia de pura piedade ou autopiedade e alta comiseração? Ah, eu desde pequeno sofri muito, que meu pai não gostava de mim, minha mãe tentou me abortar, minha tia que me criou me fazia comer resto de comida, depois quando eu fui ter a primeira namorada ela me traiu, depois eu fui entrar num relacionamento e não deu certo, depois meu primeiro emprego me perseguiam lá porque eu era assim, assado, mandou embora. Espera aí, calma. Ainda que isso seja verdade, você está notando que você só está pontuando as coisas ruins da sua vida? Você percebeu que a sua vida parece uma coleção de infortúnios? Parece que até algumas pessoas se gloriam nisso. Chega a ser quase um masoquismo inconsciente, uma vontade de sofrer. Não se glorie nisso. Há pessoas que, isso eu estou falando no campo do inconsciente, tá? Elas talvez não tenham consciência disso, por isso que eu estou colocando esse vídeo para, quem sabe, despertar em você uma consciência que eu também preciso ter. Há pessoas que se orgulham de serem vítimas. E até inconscientemente ele atrai isso. Ele atrai alguém para poder pisar nele, ele atrai um emprego que ele atrai ser mandado embora, ele atrai antipatia. Aí a Bíblia continua, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, ela é terrena, animal e até demoníaca. Demoníaca no sentido que você está prejudicando a si mesmo. Pois, olha bem, essa parte aqui para mim é fundamental. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. Onde há inveja e há rivalidade. Aí você tem que começar um pouquinho a se preocupar nas questões das relações tóxicas. Qual o ambiente que você está frequentando? Será que você não está frequentando justamente ambientes ruins para poder continuar repetindo aquele mantra de vítima? Às vezes, assim, o meu inconsciente colocou tanto assim que é importante eu ser a vítima, porque enquanto for a vítima, enquanto eu for a vítima, as pessoas vão ter dó de mim, vão me escutar, vão ouvir a minha história e vão olhar para mim. Então o inconsciente criou aquela, digamos assim, aquela programação neurolinguística, vamos dizer assim, ela fica repetindo aqui. O eco fica no meu inconsciente. Você tem que ser o coitadinho, porque se você deixar de ser o coitadinho, as pessoas que estão hoje ouvindo você, correndo para te ajudar, vão parar de vir. Aí você vai ficar solitário. Então é melhor você continuar coitadinho para que você tenha a atenção dos vizinhos, dos amigos, dos parentes, dos irmãos de igreja. Aí quando você começa a se dar bem na vida, o seu inconsciente, opa, você está sendo feliz, você vai deixar de ser o coitadinho, eles vão te abandonar. Aí você corre para uma situação tóxica. Preste atenção nisso. Então, olhe o ambiente que você está frequentando. Não apenas no sentido tóxico, mas também no sentido moral e espiritual. O Salmo 1, para mim, é formidável nesse sentido. Foi um salmo escrito com muita lucidez moral, ética e psicológica. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o crescendo do Salmo. Alguém que não anda, não se detém e não se assenta. Andar, ele está andando num shopping, olhando as lojas, se detém, para na porta e olha. Se assenta, entra e vai consumir aquilo ali.
alguém que está andando numa rua de prostituição, ele está andando, não deveria, está andando lá para cima e para baixo, daqui a pouquinho se detém, olhando lá para dentro, para pornografia, para prostituição, para tudo que houver lá, depois ele entra e se assenta, quer dizer, faz parte. E é interessante que essa palavra que aparece aqui, não se anda no caminho, no conselho dos ímpios, quer dizer, na assembleia deles, onde eles se reúnem, é uma palavra interessante em hebraico, é a palavra rechaim, ou rechaim, plural, não é dual. Rechaim significa aquele que não tem sossego, aquele que é inquieto, ele não consegue parar. Esse é o ímpio, eles traduziram por ímpio, mas significa o inquieto, aquele que não para, ele não sossega. É curioso que essa é uma descrição boa do ímpio. Isaías capítulo 57, versículo 20, Isaías 57, versículo 20, tem um conselho análogo a isso aqui, quer ver? Isaías 57, versículo 20. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Esse é o ímpio, ele não tem sossego, ele está sempre buscando alguma coisa, uma adrenalina. Aliás, você notou que se você pegar assim, com raríssimas exceções, a maior parte da vida dos grandes influencers da música, do cinema, são de pessoas inquietas e que nunca tiveram paz consigo mesmos, consigo mesmas. Pode pegar os grandes ídolos da juventude, pode pegar a vida de Elvis Presley, pega a vida da Mary Monroe, saiu um filme agora da Mary Monroe, contando, é uma mulher sempre inquieta, angustiada. Pega a vida da Amy Winehouse. Muitos desses aí, coincidência da coincidência, grande parte deles terminaram a vida numa autotoxicação por uso de drogas ou por excesso de remédios. Alguém pode falar, mas a Mary Monroe é uma suspeita que ela foi assassinada. Não interessa, o ponto é que, sendo ou não morta, era uma pessoa que se entregou aos vícios, seja do sexo, seja das drogas, pessoas mal resolvidas consigo mesmas, que faziam aquele show ali, que colocavam um auditório, na verdade o estádio inteiro em polvorosa, com milhares de pessoas se rasgando, se degladiando umas com as outras por uma foto, por um autógrafo, por um pedaço da roupa dele. Se ele pega o lenço que está aqui no pescoço durante o show, todo encharcado de suor, e joga no auditório, o pessoal se rasga, mulheres, homens, todos, para pegar aquilo ali. E agora com a ideia do selfie, nossa! E depois de arrebatar multidões com o talento dele ou dela, seja o talento através da música, da interpretação, no caso do cinema, quando ele entra no camarim, ele já fecha a porta, coloca o garrote aqui e começa a se drogar. Ou tem que tomar um coquetel de drogas todos os dias para tentar ser um pouco feliz. E fica à base de drogas e põe uma máscara de vida perfeita. E eu fico notando esse tipo de pessoas que são mal resolvidas, elas são as influenciadoras da maioria dos jovens. Aí eu fico pensando, se a sua vida não bem resolvida também não será o que influenciará a vida dos jovens que vão consumir o que aqueles ali produzem. Então, faça uma pergunta para si mesmo, quem você está seguindo? A vida dele é uma vida que demonstra os frutos do Espírito? Ou mesmo que ele não for crente, porque você não vai seguir só pessoas que são da igreja, pelo menos você vê virtudes ali que você possa falar assim, olha, isso aqui é realmente digno de respeito, de valorização, eu digo no todo, não apenas no espetáculo. Isso vale inclusive para os religiosos. Eu não estou falando para você admirar o pregador só quando ele está no púlpito, mas especialmente quando ele desce do púlpito. O Spurgeon falava de um sujeito que pregava tão bem que quando ele estava no púlpito, era uma pena que ele tinha que descer de lá, porque era tão gostoso ouvi-lo falar, mas aqui embaixo ele era tão mal resolvido que era uma pena que ele tinha que voltar para o púlpito. Percebeu? Enquanto está no palco, é uma pena que tenha que descer, mas quando desce, é uma pena que tenha que subir de novo. Pense nisso. O Salmo 119 e 115 também tem uma pérola muito importante aqui que eu quero passar para vocês. Salmo 119 e 115. Olha como é que você às vezes tem que ser radical nas suas decisões. Afastem-se de mim, malfeitores,
quero guardar os mandamentos do meu Deus. Então, às vezes, você tem que ser um pouco mal educado, se preciso for. Desculpe-me. Eu quero até ajudar você, eu quero levar a palavra de Deus a você, porque o cristão também não pode agora ficar como um eremita em cima de uma montanha para não se contaminar com o mundo, não é isso? Jesus comia com os pecadores, mas Jesus não andava no conselho dos ímpios, e há muitas pessoas que confundem isso. São duas faces de uma mesma verdade. Uma coisa é você comer com os pecadores como Jesus para salvá-los. Outra coisa é você andar no conselho dos ímpios para se tornar como eles. É diferente. Há muitas pessoas que pensam que por Jesus ter comido com os pecadores, significa que eu posso passar a noite toda numa balada, todo mundo usando droga ali, mesmo que eu não vá usar droga, mesmo que eu não vá beber, só porque eu tenho que comer com os pecadores. E se eu não for para a balada, eu estou sendo elitista. Não, por favor. Cuidado. O Nietzsche dizia que quando você contempla demais as trevas também contemplam você. Então, cuidado para não confundir o princípio de Jesus de comer com os pecadores com a advertência bíblica de andar no caminho dos pecadores, sentar na roda deles. Há momentos que você deve falar assim: afastem-se de mim porque eu quero guardar os mandamentos de Deus. Olha esse texto aqui de Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Ele também, para mim, é importantíssimo. Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Uma forma que você tem de olhar a sua própria vida é se perguntar assim: quem são as pessoas que me criticam? E quem são as pessoas que me defendem? Eu vou me explicar. Geralmente quem te defende são aqueles críticos que detonam com seus pais, com sua família, com seus valores, com a igreja, então tome cuidado. E geralmente quem te critica ou te dá advertência são pessoas que estão no caminho do bem, sabe? Ter o elogio de Adolf Hitler e a crítica de Madre Teresa de Calcutá é algo que eu devo perguntar, será que eu estou no caminho certo? Entendeu? Você tem o elogio de Adolf Hitler e a crítica de Madre Teresa de Calcutá, então você não está no caminho correto. Agora, se você tiver o elogio da Madre Teresa de Calcutá e a crítica do Hitler, então, meu amigo, beleza. Aí vale a passagem bíblica que Jesus falou: eles odiaram a mim, vão odiar vocês também. Deixe-me ler agora uma última passagem para vocês, Efésios capítulo 4, versículos 30 e 31. Diz assim, olha: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Percebeu? Bom, eu já falei no início desse vídeo que pior do que aquela bomba atômica convencional que explode tudo é a bomba de nêutrons, que mata sem destruir o físico. Agora, quer o pior do que essas duas bombas? É quando você provoca a destruição. Quando você mesmo acaba corroborando para que alguém seja vítima de uma relação tóxica. Às vezes, você mesmo, com o seu comportamento se colocando numa situação assim, ou infringindo toxicidade no outro que está ao seu redor. Então, tenhamos hoje esse conselho bíblico, que não possa haver entre nós amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. Tem gente que quer ganhar no grito. Que não haja gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Agora você pode falar: Rodrigo, tudo bem, mas você falou de se afastar do ímpio, se afastar do caminho do que me prejudica, mas e quando a relação tóxica está na minha casa, na minha família? Como é que eu faço? Eu não tenho como meramente me afastar do meu emprego. Bom, aí a Bíblia dá um outro conselho na continuação desse verso. Diz o seguinte, o verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Para soltar uma pessoa tóxica, você não precisa necessariamente se mudar para uma outra região.
Pelo contrário, se você não resolver dentro do seu coração o problema que amarra você àquela situação tóxica, àquela relação tóxica, você pode mudar para o outro lado do planeta Terra. Você pode ir para Marte. Para Marte. O problema é junto. Você tem que soltar dentro de você. E soltar como? Perdoando. Sendo com ela o que você gostaria que ela fosse com você. E isso inclui, inclusive, a sua própria pessoa. Você tem que também se perdoar. Você pede perdão a Deus, mas você se perdoa. Você procura não se colocar numa situação de amargura. Cuide de você como Deus cuida de você. Ame-se a si mesmo. Saiba que você é maior do que aquela situação, aquela invalidação, aquela pessoa, porque você é filho, é filha do Rei do Universo. Eu sei que você está falando, Rodrigo, não é fácil. Fazer o bem, amar, perdoar quem me prejudica, não é fácil. Não é mesmo, você tem razão. Eu quase diria, é impossível. É impossível. Exceto nos casos também patológicos em que algumas pessoas se tornam capacho umas das outras. Né? Ele continua servindo o algoz ali, mas porque ele é capacho. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma bondade lúcida, de uma bondade que gera nobreza. Uma bondade que coloca em você acima da maldade que o ambiente está trazendo. Você tem que determinar, em nome de Jesus, é claro, que você não vai deixar que o ambiente torne você um subproduto dele. Pensa nisso. Sua família é tóxica? Tem muita violência doméstica, com palavras, violência física, verbal, ambas, violência psicológica, pior ainda, a violência psicológica. Ela é quase pior do que as duas anteriores, porque a violência física causa hematoma. A violência moral, o xingamento, você tem toda a razão do mundo para odiar, mas a violência da chantagem emocional é pior ainda, porque a violência da chantagem emocional, o outro ele não te agride com palavras, mas ele te oprime. Se você me largar, eu vou morrer. Se você sair de casa, o que vai ser de mim? Essa é pior ainda, porque você não tem nem argumento. Todo mundo vê no outro só bondade com você, mas sabe aquele amor que sufoca? É um caso. Você não pode se permitir ser um subproduto do ambiente tóxico que a vida lhe deu. E quando muitas pessoas me perguntam, por que meus pais fazem isso comigo? Por que a vida faz isso comigo? Eu pergunto de volta, e o que você faz com aquilo que a vida fez com você? Mesmo com coisas do lixo, é possível fazer uma obra de arte ou um objeto reciclável. Deus é especialista em reciclagem. Ele pode reciclar os cacos da sua vida. Que Deus abençoe você e dê a você vitória sobre as relações tóxicas desse mundo. Um grande abraço, fique com Jesus. Tchau, tchau.